Boa tarde, Terezinha. Vamos continuar o capítulo 14, segunda parte, sobre os médiuns. Vamos falar agora sobre os médiuns sonambúlicos. 172, item. O sonambulismo pode ser considerado uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que se encontram muito frequentemente reunidas. O sonâmbulo, que é aquela pessoa que levanta e sai andando, age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. O que ele exprime, ele tira dele mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal e seus conhecimentos são mais dilatados, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Tem muito sonâmbulo, né? Agora vamos falar sobre o médium. O médium, pelo contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo. Ao que ele diz não vem dele. O médium sonambúlico. Tem o sonâmbulo normal e o médium que é sonâmbulo. Ele é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo. Ele não sabe o que está falando. O que ele diz não vem dele. Em suma, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento. E o médium, ele vai falar o que vem de outra pessoa, ok? Mas o espírito que se comunica com o médium comum também pode fazer o mesmo com o sonâmbulo. Muitas vezes, o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna essa comunicação mais fácil. Então, não é nada uma regra. Então, aquele que é sonâmbulo, ele torna aquele outro que levanta e age por ele mesmo, não pelo pensamento do médium, do espírito que se incorporou dele, que ele, às vezes ele é suscetível a que um espírito use-o porque ele está mais maleável. Então, nada é assim pronto. Tudo tem que ser a fé raciocinada. O espiritismo é isso. Muitos sonâmbulos, veem perfeitamente os espíritos e o descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Podem conversar com eles e nos transmitir o que eles pensam. O que os sonâmbulos dizem fora do círculo de seus conhecimentos pessoais lhes é frequentemente sugerido por outros espíritos. Eis um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e de um outro espírito desencarnado se revela de maneira inequívoca. Tem que ter tudo a fé raciocinada. Então, o sonâmbulo, ele pode facilitar a aproximação e a comunicação com o espírito mesmo. E tem um médium que é sonâmbulico já, e que tudo que ele fala, não é dele. Ele vem de outra consciência, do espírito, de um desencarnado. 173, ainda nesse assunto. Um de nossos amigos sonâmbulos era um rapaz de uns 14 ou 15 anos, de uma inteligência comum e de uma instrução extremamente limitada. Contudo, no estado de sonambulismo, deu provas de uma lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Ele era muito bom, principalmente no tratamento de doenças, e fez inúmeras curas consideradas impossíveis. Um dia, ao consultar um doente, descreveu a enfermidade com perfeita exatidão.
Não é tudo, disseram-lhe. Agora é preciso que receiteis o remédio. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. Quem é vosso anjo doutor? Aquele que receita os remédios. Não sois vós quem receitais os remédios? Oh, não! Digo-vos que é meu anjo doutor que os dita para mim. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era algo de seu próprio espírito, que por causa disso não tinha necessidade de nenhuma assistência. Mas a indicação dos remédios era dada por um outro espírito. Quando esse não estava lá, ele não podia dizer nada. Sozinho, ele era apenas sonâmbulo, assistido pelo que ele chamava de seu anjo doutor. Era um sonâmbulo médium. 174. A lucidez sonambúlica é um dom do organismo completamente independente da elevação, do adiantamento e até mesmo do estado moral da pessoa. Um sonâmbulo pode ser bastante lúcido e incapaz de resolver certas questões, se seu espírito for pouco avançado. Quando o sonâmbulo fala, pode dizer coisas boas ou más, justas ou falsas, colocar mais ou menos delicadeza e escrúpulo em seus procedimentos, de acordo com o grau de elevação ou de inferioridade de seu próprio espírito. É então que a assistência de um espírito desencarnado pode suprir suas deficiências. Porém, um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano e até mesmo mau, como qualquer outro médium. E aí, especificamente, que as qualidades morais têm uma grande influência para atrair os bons espíritos. Tem que tentar evoluir para não atrair coisa ruim e não passar instrução ruim, né? Vamos ver os médiuns curadores, essa faculdade linda. 175. Falaremos dessa variedade de médiuns apenas para não deixar de mencioná-la, porque o assunto exigiria desenvolvimento bastante extenso, muito além dos limites de uma simples menção. Sabemos, aliás, que um de nossos amigos médicos se propôs a escrever um livro com um estudo especial sobre a faculdade intuitiva. Diremos apenas que essa mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples contato, pelo olhar e até mesmo por um gesto, sem a ajuda de nenhuma medicação. Parecerá a princípio, sem dúvida, que não é outra coisa senão magnetismo. É evidente que o fluido magnético desempenha aí um grande papel, mas quando examinamos o fenômeno com cuidado, reconhecemos que existe algo mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento contínuo, regular e metódico, no qual, no caso que citamos, as coisas que se passam de maneira totalmente diferente. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam agir convenientemente, enquanto nos médiuns curadores a faculdade é espontânea, e alguns até mesmo a possuem sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta que constitui a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, principalmente se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. 176. Eis as respostas que nos foram dadas pelos espíritos sobre esse assunto. 1.
Podemos considerar as pessoas dotadas de força magnética como uma variedade de médium? Resposta: disso não podeis duvidar. 2. Entretanto, o médium é um intermediário entre o espírito e o homem. Porém, como o magnetizador tira sua força de si mesmo, ele não é intermediário de nenhuma potência estranha. Isso é um erro, a resposta. O poder magnético reside sem dúvida no homem, mas é aumentado pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com a intenção de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta tua força e tua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. 3. Há, entretanto, magnetizadores muito bons que não acreditam nos espíritos? Resposta: pensai que os espíritos agem apenas sobre aquele que acredita nele? Aqueles que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que tem o desejo do bem os atrai, sem se dar conta disso. Do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções atrai os maus. 4. Aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos, agiria com mais eficácia? Sim, ele faria coisas que considerareis milagres. 5. Certas pessoas possuem verdadeiramente o dom de curar pelo simples toque, sem o emprego de passes magnéticos? Certamente. Não tendes numerosos exemplos disso? 6. Nesse caso, há ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Resposta: o poder não, mas o conhecimento das coisas necessárias para exercê-lo, para quem o possui, sim. Tal pessoa não duvidaria que tem esse poder se acreditasse que lhe foi transmitido. 8. Podemos obter curas apenas pela prece? Resposta: algumas vezes sim, se Deus o permitir. Porém, pode ser que o melhor para o bem do doente ainda seja sofrer uma causa anterior, um resgate espiritual de outra vida, né, sei lá. E então acreditais que vossa prece não foi ouvida. 9. Há para isso fórmulas de preces mais eficazes do que outras? Resposta: apenas a superstição pode conceber virtudes a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode ocorrer que para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhe dar confiança. Nesse caso, não é a fórmula que é eficaz, e sim a fé, que é aumentada pela ideia ligada ao emprego da fórmula. Isso lembra o efeito placebo, que a pessoa toma, que na realidade toma um açúcar pensando que é um remédio. A criança: mamãe, tô com dor de cabeça. A mãe dá uma balinha colorida e fala: esse é remédio para dor. Aí a criança sarou, pensa que é remédio e sara. Agora vamos ver sobre os médiuns pneumatógrafos. É o último item. Não é. Desse capítulo 14. Médiuns pneumatógrafos. Grafos é grafia, tá? 177. Damos esse nome aos médiuns aptos a obter a escrita direta. Aquela que põe na gaveta ou em cima do móvel e aparece a escrita, que é sem o auxílio do lápis, da caneta.
Então isso não é possível a todos os médiuns escreventes. Essa faculdade, até o presente momento, é bastante rara. Desenvolve-se provavelmente pelo exercício, porém, como dissemos, sua utilidade prática limita-se a uma constatação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Apenas a experiência pode fazer com que se saiba se a pessoa possui. Pode-se, portanto, experimentar, mas também pode-se solicitar que o espírito protetor a faça. De acordo com o maior ou menor poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e até mesmo páginas inteiras. Basta geralmente deixar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, ou indicado pelo espírito durante 10 minutos, às vezes um pouco mais. A prece aí se recolhe e entra em prece. Isso é condição essencial, por isso que tem pessoas que procuram até o cemitério, uma igreja, uma escola, algo que está bem silencioso, para concentrar e para que isso aconteça. Onde tem pouca pessoa, porque a reunião de pessoas pouco séria, que não estejam animadas por sentimentos simpáticos e benevolentes, atrapalha isso daí. Trataremos de maneira especial os médiuns escreventes mais para frente. Terminou o capítulo 14. Tenham boa tarde.